Bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera fervente. Olá, oi, bom dia. Bom dia para você, meu querido aluno que está assistindo mais esse vídeo. Agradecemos a sua audiência e a sua paciência, principalmente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre bacias hidrográficas e outras paradas aí. Talvez a gente fale até mais das outras paradas do que das bacias hidrográficas. Vocês já vão entender por quê. Então, sem mais delongas, olha a vinheta aí, fica comigo. Tamo nós aqui de novo. E aí, meus consagrados? Vocês estão bom? Eu tô bom. Espero que vocês estejam bom também. Bom, galera, começando com bacias hidrográficas, a gente vai ver logo um conceito do que seriam essas bacias hidrográficas, né? Do que seriam não, do que elas são, tá? Então, de acordo com a imagem que vocês estão vendo na telinha aí, bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso d'água é a área onde, devido ao relevo e à geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e seus afluentes. A forma das terras na região da bacia faz com que a água corra por riachos e rios menores para o mesmo rio principal, localizado no ponto mais baixo dessa paisagem. Entendeu? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não entendeu? Beleza. Então, olha esse outro conceito que eu coloquei aqui. É a mesma coisa, só que dita de outra forma, né? Bacias hidrográficas podem ser definidas como uma parte do relevo abastecida por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Estes últimos são pequenos rios que desaguam em rios intermediários, que são os afluentes, que acabam desaguando no rio principal. E agora? Ficou mais tranquilo? Ah, agora eu entendi! Ótimo, então já que tu entendeu, né, a gente pode então falar que a bacia hidrográfica, ela basicamente é essa área que é abrangida por esse rio principal, a rede de afluentes, que é delimitada nas partes mais altas ali do relevo, né, como vocês podem ver, por um divisor de água. Essa delimitação faz com que a rede de drenagem siga para um único ponto de escoamento, como vocês podem ver aí, ó. Essas partes mais altas, estando ali nos cantos, né, eles vão fazer com que a água da chuva, quando cai, escorra, claro, para baixo e ela vá se juntar ali naquela parte formando um rio no vale. Vocês podem perceber nessas imagens, ó, todas elas basicamente são assim. Tu tem ali as partes mais altas do relevo, a chuva quando cai, a gravidade vai puxar essa chuva, claro, para baixo, ela vai escoar para um único leito e vai formar um rio, que vai ser, na verdade, o rio vai ser formado pelos afluentes, pelos subafluentes. Então, quando a gente fala de bacia hidrográfica, o nome bacia é porque tem essa forma mesmo de, como se fosse bacia, né? Começa alto nas beiradas e vai, digamos, afundando em direção ao meio, onde vai se formar o rio, como você vê nessa imagem e nessa outra imagem que está aparecendo para vocês a partir de agora. Olha. Perceba lá, o rio discorre, a água da chuva escorre, formando os riachos, que vão formar ali, na verdade, um rio bem maior a partir da ação dos afluentes e dos subafluentes. Tá? Então, acho que agora ficou bem tranquilo de entender o que é uma bacia hidrográfica. Certamente que sim. Ok, então. Bem, já que está tudo entendido, tudo claro até aqui, né? A gente vai continuar falando agora sobre os elementos que compõem uma bacia hidrográfica. E eu falei agora há pouco o nome de alguns, né? Eu falei afluente, subafluente, só que são muito mais, cara. É muita coisa que compõe uma bacia hidrográfica. A gente vai ver um por um para que vocês saibam exatamente do que a gente está falando. Como eu disse, o nosso livro ele é um pouquinho resumido, porque eu entendo que seja assim, já que não dá para falar sobre tudo que tem, né, para falar num livro, que, como eu já disse em outros vídeos, vai dar 400 páginas e vocês não vão ler, mas nem que a vaca tussa. Sendo assim, a gente vai tentar abranger umas coisas que não estão no livro, mas que nós consideramos importantes. Começando então por esses elementos de uma bacia hidrográfica, a gente vai falar de cada um deles. E vamos logo começar para a gente não perder muito tempo. Vocês estão vendo aí, temos nascente ou cabeceira, divisória de água ou interfluvios, montantes, jusante, leito, margem, foz, afluente, subafluente, meandro, confluência, rios de planície e rios de planalto, beleza? Então vamos começar, claro, pelo primeiro, nascente ou cabeceira. Tá, nascente ou cabeceira. Nascente basicamente é o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso d'água. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. Então, galera, nascente basicamente é, como o próprio nome já sugere, né, a origem do rio, onde ele vai nascer. Aqui está falando sobre, cadê? O ponto onde a água aflora, mas a gente sabe que nem todo rio tem, digamos, essa origem, né? Os rios eles são nivais, são pluviais, e enfim, né, eles têm essa questão de não vir apenas deste olho d'água. No entanto, a gente vai ver a partir de agora um exemplo de nascente de um rio até bem conhecido da gente, o rio Amazonas. Perceba nessas imagens, olha.
Vocês estão ligados, né, que o rio Amazonas é um rio de regime misto, né, já que ele começa lá na Cordilheira dos Andes, no Peru, a partir do degelo, né, e quando ele se mistura aqui com o Rio Negro, que é um rio de regime pluvial, ele vira um rio misto. Essa é a nascente do rio Amazonas. Vocês percebem que a água está jorrando de dentro da rocha, né, a partir do degelo, da neve que está lá em cima. Essa água vem escorrendo lá até formar este pequeno riacho que vocês estão vendo aí, né. Esse é o início do rio Amazonas. Quem olha para o rio Amazonas Teba como ele é, nem imagina que ele começa a partir dessa mixaria de água que vocês estão vendo aí. Então, sabe aquela história de que tamanho não é documento? Pois é, o rio Amazonas é um representante muito bem, digamos, definido dessa, dessa política de não ligar muito para o tamanho, porque lá na frente pode surpreender, como acaba surpreendendo muitas vezes. Divisores de água ou interflúvios são as regiões mais elevadas de uma bacia hidrográfica, servindo de divisor entre uma bacia e outra. Também são chamados de divisores topográficos ou divisores de água, e também vulgarmente de espigões, dependendo da análise, né? Dependendo de quem está fazendo a análise, quem está observando e classificando essa situação. Então, basicamente, quando a gente fala de divisor de água, eu vou colocar uma imagem que eu acho que até mais do que o conceito que está aqui, a imagem vai fazer vocês entenderem melhor o que eu estou querendo mostrar, o que eu estou querendo falar, na verdade. Então, olha só, observa aí. Se liga que aqui do lado esquerdo tu tem uma bacia hidrográfica, essa que está mais de verde, e ali no outro lado, essa bacia que está nessa cor que eu não sei qual é, não sei se é marrom, enfim, uma cor estranha aí, nós temos outra bacia hidrográfica. E aonde tu tem essas setinhas apontando para a esquerda e para a direita, isso é a linha divisória, o famoso divisor de águas ou interflúvio, tá? Bom, quando a água da chuva cai, ela, claro, vem de cima para baixo e ela cai nesse interflúvio e parte das águas vai escorrer para a direita, formando uma bacia hidrográfica, parte das águas vai escorrer para a esquerda, formando outra bacia hidrográfica. Então, quando a gente fala desses divisores de água, são eles que vão definir basicamente onde uma bacia hidrográfica começa e termina, tá? Eles marcam essa divisória, marcam os limites entre essas bacias, por isso que eles são importantes. Então, essa imagem eu acho que ajuda bem para vocês entenderem o que é esse divisor de água ou interflúvio. Falando sobre montante e jusante, eu tenho duas definições para vocês e não é que uma esteja certa e outra errada, é que as duas estão certas dependendo do ponto de vista, dependendo do que está analisando. Então a gente vai ter esse primeiro conceito, né, essa primeira definição, que quando a gente fala de montante e jusante, a gente está falando sobre o referencial de um ponto que tanto mais próximo da nascente do rio se diz que está a montante, né? E quando se está mais próximo da foz, que seria entre aspas o final, a gente está a jusante. Então, em relação a esse conceito, a gente tem apenas uma referência de em que posição, digamos assim, do rio a gente está. Se a gente está mais próximo ali do início, né, da nascente, montante, se estiver mais próximo da foz, no final do rio, né, seria a jusante. Tem também um outro conceito, esse daqui, ó. Observe que ele é um pouquinho diferente, mas não é tanto assim. Mas antes de mostrar o outro conceito, eu coloco logo a imagem aqui, ó. Perceba ali, ó, lá na parte de cima, montante, próximo da nascente do rio, jusante, próximo da foz, onde o rio deságua, né, onde o rio vai, entre aspas, acabar. Agora sim, falando do outro conceito, perceba aqui, ó, ele é um pouco diferente, mas como eu disse, não é tanto assim. Então, montante e jusante, olha, jusante e montante, né, já invertendo agora um pouquinho, são direções por onde correm as águas de uma corrente fluvial. A jusante significa em direção à foz, ou seja, o fluxo normal da água indo em direção ao seu final, por assim dizer. Enquanto isso, a montante significa em direção à nascente, ou seja, a contracorrente. Então, dando uma esclarecida, quando a gente fala, né, em jusante ou montante, nesse caso, está falando em direção, rumo que o rio está seguindo, certo? Então, montante significa que você está seguindo esse nível aqui. Observe a imagem. Antes, melhor do que ficar falando, observe a imagem. Eu acho que, como diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Observe aí. Bem mais simples, né? Olha, jusante, seguindo o sentido normal do rio, indo em direção à foz. Montante, a contracorrente, indo em direção à nascente. Como eu disse, tanto esse conceito quanto o anterior que nós vimos estão corretos. É só questão de análises diferentes, tá? Então, tanto um como o outro você pode usar tranquilamente na sua prova, nesse exercício, que vai estar 100% correto, beleza? Então, vai sem medo e mete cara. Bom, dando prosseguimento, leito
do rio. Bom, essa é até bem simples, né? É o espaço ocupado pelas águas, isso é, o caminho que o rio percorre. Então, todo aquele trecho onde o rio vai fazer o seu caminho, nós chamamos de leito do rio, tá? Então, dê uma olhadinha aí, ó. Observe aí, ó. Esse aí é o Rio Colorado, fica nos Estados Unidos, lá no deserto do Arizona. É o famoso Grand Canyon, onde tem esse caboclo aí sentado nessa pedra pensando: será que eu pulo? Será que eu fico? Será que a morena volta pra mim? Pensando na cremosa, quem sabe de repente dando um pulinho aí pra esquecer aquela desgraçada que trocou ele pelo cara que vende jornal. Acho que eu me empolguei um pouquinho. Mas esse é um leito de rio. E isso aqui também é um leito de rio, né? Não parece? Para você que pensa que isso aqui não é um leito de rio, eu só tenho uma coisa a te falar. Claro que é um leito de rio. Lembra que nós falamos na aula passada que existem rios intermitentes, aqueles que secam em determinada época do ano? Esse aqui é um leito de um rio intermitente. Ele só está vazio agora, mas não deixa de ser um leito de rio. O leito do rio não é o caminho por onde o rio passa? Esse aqui é um caminho. Se ele está cheio d'água ou não, isso é outra história. Mas que isso aqui é um leito de rio, é sim. Então preste atenção, rapaz. Tudo bem, galera? Quando a gente fala de margem, essa também é outra bem simplesinha, bem fácil de entender. É o local onde a água se encontra com a terra, né? Onde a gente costuma falar até em beirada, né? A beira do rio, beira de um lago. Enfim, aquela porção de terra onde a água acaba se encontrando, formando ali a famosa beiradinha, né? Onde a gente consegue ficar ali de boa, molhando o pé. Enfim, tá? Margem. Margem, ora. Como eu disse, margem. Mais fácil que isso, só dois isso. Tudo bem, povo? Deixa eu começar a falar agora sobre a foz, ou a famosa desembocadura, né? O local onde o rio, de certa forma, ele acaba, né? A gente sabe que o rio ele não acaba, mas é como se fosse a área final do rio, né? Onde o rio acaba desaguando, certo? Como você já sabe, o rio ele pode desaguar no oceano, no mar, no lago ou em outro rio, né? E a gente vai ver a partir de agora que existem três tipos de foz, né, que vão variar de acordo com algumas características ali da topografia, relevo, curso d'água, localização, enfim, uma série de fatores. Então, vamos ver agora quais são os três tipos de foz que nós temos para analisar a partir de agora. O primeiro, foz em delta, né? A foz do tipo delta é aquela que se formam vários canais ou ramificações aos quais os cursos d'água acabam se ligando, né? E formam ali, digamos ali, como se fossem pequenas ilhas, tá? Esse rio, quando a gente tem o rio em foz em delta, né? A principal característica que vocês têm que lembrar na hora quando a gente fala em delta é essas pequenas ilhas, essas ilhotas que se formam ali na onde o rio vai se encontrar com o mar, com o oceano ou enfim, com outro rio, tá? Pequenas ilhas. Observe na imagem aqui, ó. Está vendo? O curso d'água está indo em direção ao rio e em direção ao mar, e antes dele chegar no mar, essas ilhas se formaram aí, enquanto os rios vão passando por entre elas, né, os pequenos braços do rio que se formam a partir dessas ilhas. Esse caso é um tipo de foz em delta, então fiquem atentos. Falar em foz em delta, lembra logo pequenas ilhas. Foz em estuário, né, que é aquela que o curso d'água ele vai liso, né, e único canal, não tem ilha, não tem nada, não tem ramificação, não tem nada. Ele vai direto para o mar, para o oceano, para outro rio, enfim, para o local em que ele vai ali desaguar. Então quando a gente tem esse caso, né, que o rio vai liso direto, nós temos a famosa foz em estuário, né? Vocês podem analisar na imagem, ó. Não tem nada, não tem nenhuma coisinha que, digamos, atrapalhe, entre aspas, a chegada do rio até o oceano. Vai tranquilamente, suave na nave, de boa na lagoa, tranquilidade, sabe? Bem tranquilo. E quando a gente fala de foz mista, a gente está falando, claro, daquela que apresenta tanto a foz do tipo delta quanto a foz do tipo estuário, meio que ao mesmo tempo, né? Ou seja, tem parte ali que apresenta essas ramificações, as famosas ilhazinhas, né? E tem uma parte que vai um canal direto, assim, pro mar, sem, sabe, tá com nada esbarrando, sem nenhum obstáculo. Talvez o principal representante desse tipo de foz é o Rio Amazonas, o nosso Rio Amazonas aqui no Brasil, que, bom, observe a imagem. Ó, se tu observar, ali na parte que está mais acima, tu tem um tipo de formação em delta, né? Tu tem ali o Rio Amazonas correndo e antes dele chegar no Oceano Atlântico, tem essas ilhas que são formadas aí
Então é um tipo de foz em delta. Já mais aqui abaixo, né, à direita, digamos assim, tu tem o rio correndo direto, liso, em direção ao mar, em direção, no caso, ao Oceano Atlântico, um tipo de foz em estuário. Só que como nós estamos falando do mesmo rio, o Rio Amazonas, é porque essa imagem ela não pega tudo, mas se vocês pegarem uma imagem pela internet do Rio Amazonas, imagem de satélite, vocês vão ver que na parte que ele deságua, né, a sua foz é do tipo mista, porque parte dela é onde circunda a Ilha do Marajó, né? Então, a parte mais ao norte, digamos assim, né, do Rio Amazonas, que passa pela Ilha do Marajó, é em delta com as ilhas, enquanto que a parte que está mais ao sul é em estuário, porque ela vai direto para o mar. Então, foz do tipo mista. Então se liga aí. Agora é afluentes, subafluentes e confluência, né? Olha, eu escrevi errado, eu escrevi confluência. É confluência, tá? Não liga não para essa minha burrice aí. É confluência, não confluência. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Tá, confluência. Bom, afluente é o curso d'água, né, que deságua em um rio principal ou um lago, né? São os afluentes que alimentam o rio principal e o subafluente é que o rio que vai alimentar o afluente, né? Então, o afluente vai, digamos, alimentar o rio principal, sendo que o afluente vai ser alimentado pelo subafluente, que é um rio menor. Quando nós falamos de confluência, a gente fala desse ponto de junção entre os dois fluxos d'água que vão fazer, no caso, um rio maior, né? Vão formar um rio principal. E, na verdade, não um rio principal exatamente, é um rio novo, né? Talvez nem seja um rio principal, mas enfim, um rio novo. Então, falar de confluência é desse ponto onde esses rios se encontram. Olha ali a imagem aí que eu acho que fica bem mais fácil, né? Sempre a imagem ajuda bem mais do que essa minha voz escrota que vocês estão ouvindo nesse momento. Então se liga aí, ó. O rio principal, o rio maior, por assim dizer, tu tem aqui à esquerda um afluente, que é um rio que vai alimentar o rio principal, e você tem um subafluente, que é um rio menorzinho, né, que vai alimentar o rio afluente. Então é como se fosse uma escala de hierarquia, né? O menorzinho seria o subafluente, que vai se encaixar no afluente, que vai por sua vez se encaixar no rio principal. Esse momento onde há esse, entre aspas, esse encaixe entre eles, nós chamamos de confluência. Acho que agora ficou tranquilo. Tranquilo ou não tranquilo? Mais ou menos, eu não vou mentir, mais ou menos, né? Que ninguém não sabe o que vem daqui pra frente, não. Como assim mais ou menos? Eu me matando aqui para tu dizer que tá mais ou menos? Mais ou menos de nada. Tu vai entender isso e ponto final. Poxa, então, e em relação a não saber o que vem daqui para frente, vem os meandros, tá? Não é Leandro, é meandro, tá? Bom, os meandros basicamente são esses caminhos tortuosos que um curso d'água acaba, digamos, desenhando no solo quando ele vai seguindo o seu caminho natural, né? Então, observe aí, ó. Tá aí, ó. Essas curvas, essas sinuosidades, né? Esse desenho aí todo enrolado, parece a minha vida. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Isso nós chamamos de meandro. Simples, né? Estamos quase acabando. Só falta mais dois e aí a gente fecha a conta e passa a régua. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os rios de planície. São rios que correm em áreas planas, né? Até por isso planície. Lembra da nossa aula lá sobre relevo, né? O que é a planície. E costumam ser excelentes para navegação, claro, quando não há nenhum obstáculo, como um banco de areia, enfim, tá? Então, o rio de planície, a boa parte dos rios que nós temos aqui na Amazônia são rios de planície. O nosso rio Tocantins é um rio de planície, de certa forma, né? Então, é um rio que para navegação é bem tranquilo. Quer ver? É só tu dar uma olhadinha aí pro rio Tocantins ou olha para essa imagem que eu tenho para vocês aqui. Olha aí, rio de planície. É um rio, você percebe que ao redor não tem áreas nem muito elevadas nem muito baixas, né? Então, uma planície só pode ser, claro, alvo, né, digamos, habitada, entre aspas, por um rio de planície. O rio com água bem lisinha, bem tranquila para navegar. Ixi, é maravilhoso. Até porque você não tem essas declividades, né? Ao contrário do que a gente vai ver a partir de agora, que é bem diferente do rio de planície. Por último, os rios de planalto, né? Como eu falei, são bem diferentes do rio de planície. Eles costumam correr em terras altas, geralmente são caudalosos, ou seja, são cheios de correntezas e tal, maresia. Apresentam quedas d'água e podem ser aproveitados, inclusive para a geração de energia elétrica e para o turismo, né? O turismo é bem bacana, é bem intenso nesses rios. Então, observe aí, dá uma olhada que bem melhor do que me ouvir é ver. Ó, como eu disse, é um rio que
ele... Tá, tudo bem, todo rio vem da parte mais alta para a parte mais baixa, só que esses aqui, os rios de Planalto, né, essa declividade, essas quedas, elas costumam ser mais bruscas, o que faz surgir, por exemplo, essas corredeiras, as cachoeiras, enfim, tá? Então, o rio de Planalto ele tem essa característica, como eu falei na leitura do conceito, né? Até o turismo é bem explorado, porque a galera faz canoagem, faz uma série de esportes radicais nessas águas e que, enfim, é bem bacana. Lembre daquele meu projeto de ficar milionário no YouTube. Se vocês começarem a curtir, compartilhar, dar like, essas paradas aí, eu vou conseguir mais rápido juntar meus milhões. E quando eu estiver lá, bacana, curtindo a minha fortuna, prometo que eu vou estar lembrando de todos vocês. Vocês sabem, vocês moram no meu coração. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá? Tem outra imagem que eu vou colocar só para encerrar. É até bem curiosa. Dá uma olhadinha. Olha, percebe que aqui também é o rio de Planalto. Tu tem o rio, né, descendo as corredeiras, né, lá em cima. Dá para ver uma pequena queda d'água. E o rio vem seguindo seu ritmo normal. Vocês veem esse casal, né? O tiozão ali com a cremosa dele. Enquanto essa pequena que está sentada na pedra, né? Famosa posição de cagar. Tá aí pensando na vida. Eu acho até que ela deve estar pensando naquele cara que estava lá no Grand Canyon, na primeira foto que eu mostrei para vocês, lá no início do vídeo. Um de repente pensando no outro, talvez ele chifrou ela, talvez ela chifrou ele, não sei. Enfim, mas é curioso ver essa pequena nessa posição aí, pensando. Sabe lá o que se passa na cabeça dessa elementa, né, em um momento como esse. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Então, meus consagrados, por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente deveria falar sobre bacias hidrográficas, mas a gente não vai falar porque eu não quero, ora, ninguém manda em mim. Tô zoando, galera. A gente não vai falar sobre bacias hidrográficas agora, porque esse é um assunto muito longo. Esse vídeo já passou de 20 minutos. Eu não quero fazer um vídeo assim tão comprido para vocês, porque vai ficar um pouquinho chato ficar ouvindo essa minha voz toda esculhambada. Assim sendo, a gente vai parar por aqui, tá? Semana que vem tem vídeo novo, então, por favor, fique atento às aulas, tire suas dúvidas, pergunte no PV, pergunte no grupo. De alguma forma, tá? Tente tirar sua dúvida caso surja alguma. E, bem, espero ter ajudado, tá? Forte abraço a todo mundo e fique com Deus. E é isso. Fui. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you